Olá, amigos. Eu sou Ricardo Pérez e você está na República dos Santos. Hoje eu aqui comentando o último jogo do Santos no Campeonato Brasileiro de 2021 e o último jogo do Santos no ano também, né? Um empate ontem, com o frustrante empate, vamos assumir, do Santos ontem com o Cuiabá na Vila Belmiro. Realmente um jogo onde a torcida prestigiou. A gente tem que destacar o papel da torcida do Santos esse ano, que foi bastante incisiva nesses jogos finais. Aí o Santos, com essa adversidade de estar correndo risco de rebaixamento, mas a torcida do Santos abraçou o time, empurrou para frente e ajudou bastante. A Vila Belmiro foi bem decisiva nessa reta final e o Santos acabou até ficando em 10º lugar. Não é nenhuma posição tão desonrosa como inicialmente parecia, que o Santos ia estar liberando a zona de rebaixamento, mas um bom trabalho feito pelo Carille, tentando equilibrar o time, principalmente defensivamente, resultou numa subida no final do campeonato e o Santos se livrou com folgas aí do risco de rebaixamento. No jogo de ontem, o Santos formou o time, o Carille montou o time novamente com esses 3 zagueiros, que eu tenho cá minhas dúvidas, só que ele montou de uma forma que até hoje nunca tinha jogado: Robson, Luiz Felipe e o Camacho como zagueiro. Segundo ele, o Camacho já tinha jogado no Audax como zagueiro, eu simplesmente desconhecia isso. Mas e no meio do campo colocou o Zenocello, né? E eu achei que o time ficou muito pouco criativo. Teve posse de bola, teve circulação. Logo de cara, no comecinho do jogo, perdeu o Marcos Guilherme, que se contundiu, foi substituído pelo Madison. E o time ficou muito pouco criativo, muito toque de bola, muita posse de bola, mas pouca coisa indo para frente, né? E isso irrita a torcida, que o time toca para lá, toca para cá, toca para lá e cria poucas situações de gol, né? E quando o time me irrita, sabe o que eu faço? Eu ligo para o Rota Nordestina. Dá uma olhada aí quanta coisa boa lá que tem para acalmar seu coração. Rota Nordestina, todo o sabor do Nordeste pertinho de você. O delicioso tempero brasileiro está aqui em Santos, com tudo que a culinária nordestina tem de melhor. Localizado na ponta da praia e com uma decoração típica, o Rota Nordestina te levará numa viagem de temperos e sabores. O restaurante fica na Avenida dos Bancários, número 151, na Ponta da Praia. Peça também pelo delivery, 13 3321 5909. Restaurante Rota Nordestina. Que delícia, né? Então, mas dessa maneira o Santos estava tendo um certo domínio do jogo, mas sem criar grandes situações, e foi surpreendido com o primeiro ataque que o Cuiabá deu. Gerou um escanteio, e desse escanteio nasceu o belo gol do zagueiro Marlon lá do Cuiabá, que deu uma cabeçada meio espírita para trás e enfiou ela lá no ângulo oposto do goleiro João Paulo. E aí, se o Cuiabá já não tinha muitas pretensões de ganhar com um gol na frente, aí é que ele se fechou mesmo e ficou jogando reativamente apenas no contra-ataque. Contra-ataque aconteceu, e por uma boa saída do goleiro João Paulo, quase que o Santos leva o segundo gol ali e a vaca talvez tivesse ido para o brecha. O Santos continuou tentando, e outra coisa estranha que ele fez ontem, ele botou o Ângelo e o Lucas Braga, os dois caindo pela esquerda, 2 jogadores que fizeram uma boa partida, mas se embolaram muito. Muitas vezes facilitaram a defesa, porque mostraram o ponto onde o Santos ia atacar quase que sempre, e não conseguiram fazer produtivamente grande coisa. Alguns bons chutes de longe, mas tranquilamente definidos pelo goleiro Walter. O Léo Batistão tentou se movimentar, mas a bola chegou muito pouco nele. E o Marinho muito dedicado, mas pouco criativo, pouco conseguiu. Ainda assim, o Santos teve o domínio do primeiro tempo, criando as melhores ações, mas nada que nos enchesse muito os olhos, né? A troca do Marcos Guilherme talvez tenha sido uma coisa que possa ter feito falta, apesar que o Madison não entrou mal no jogo.
O que faltou bastante foi o Zanochello criar alguma coisa, já que o Camacho ficou lá atrás como zagueiro, e o meio de campo do Santos ficou muito capenga. Embolado, mas criando muito pouco, os jogadores se trombando, e o primeiro tempo acabou 1-0. No segundo tempo, o Carille não fez mudanças, voltou com o mesmo time. Depois de 15 minutos ele fez 3 trocas. Ele colocou o menino Gabriel Pirani, que entrou muito bem no jogo, deu um sangue maior. Tirou o Sandri, que não tinha feito um grande primeiro tempo, e colocou também nesse pacote de trocas, tirou o Ângelo. E ele tirou o Ângelo, o Léo Batistão e o Sandri, e colocou o Gabriel Pirani no meio de campo, que deu muita vida ao meio de campo, e começou a criar situações de marcar a saída de bola do time do Cuiabá. E aí o Santos começou a pressionar, e numa jogada onde o Marinho deu um chute meio que acidental, a bola bateu no zagueiro do Cuiabá, sobrou para o Lucas Braga, e com categoria ele tocou no cantinho do goleiro Walter, empatando o jogo. O Santos continuou pressionando, continuou acuando o Cuiabá, que já pouco criava e jogava mais reativamente, tentando achar um ou outro contra-ataque, mas pouco fazendo. E uma boa jogada do Pirani, que ele entrou pela esquerda, driblando todo mundo, chegou até a linha de fundo, jogou para trás, o Madison deu uma belíssima cabeçada, e o zagueiro Paulão tirou de peito em cima da linha, o que provavelmente teria sido o gol da vitória. Mas que isso aconteceu muito pouco, o Santos foi pouco criativo, decepcionou um pouco a torcida, e volto a dizer, a torcida do Santos que merece um gesto de louvor, porque eles foram, a torcida encheu 10, 8 jogos aí que foi liberada a presença da torcida. Claro que existia uma saudade, mas existia a necessidade que o time estava passando, e apoiou decisivamente o time. Foi bastante significante o apoio da torcida, independente das situações do time estar bem ou mal, apoiou incondicionalmente, o que nos orgulhou mais ainda, além do nosso time, a nossa torcida. Obviamente essa temporada, apesar do Santos, como eu falei, ter acabado até em 10º lugar, que não é uma das coisas mais desonrosas, né? Porque o campeonato foi muito embolado ali no meio, o Santos precisa remontar o time. Tem bons valores, tem bons jogadores. Acho que esse menino Ângelo deu uma bela melhorada, tecnicamente está muito melhor, está mais confiante, está bem mais maduro. Lucas Braga jogou muito bem ontem. Marinho é que tem oscilado, bons e maus jogos. Acho que o Tardelli precisa voltar para o time. Léo Batistão parece um centroavante bastante dedicado, corre bastante. Mas quando o time não está bem, ele pouca coisa tem capacidade de produzir. É um centroavante que vive de sobra, e as bolas não sobraram para ele, né? Então a gente tem pouco para analisar. Gostaria de ver ele um campeonato inteiro. Já na defesa, o Luiz Felipe voltou a ser um bom zagueiro, um zagueiro que quando ele joga 5, 6 partidas ele reage muito bem. Vamos torcer para o Velasquez se curar da contusão, porque era um jogador que estava sendo imprescindível na zaga do Santos. Convém ressaltar que o Santos nos últimos jogos só tomou esse gol contra o Cuiabá. O Santos vinha jogando muito bem, e os 2 gols contra o Corinthians, quer dizer, a parte da defensiva do Santos melhorou muito a produção. Deve-se também louvar o goleiro João Paulo, que em muitas situações salvou o time. Quanto ao ano que vem, já foi confirmado, o Carille vai continuar como técnico. O Dracena ontem anunciou que o Carille vai continuar como técnico, e vamos ver se o Santos, com o caixa um pouco mais aliviado, com um pouco mais de dinheiro, tem algumas contratações mais ousadas, alguns jogadores que foram decepcionantes nessa temporada, como o Carlos Sanches, o próprio Marinho, que não voltou a ser o jogador que foi ano passado, que voltem a produzir como produziram, que o Sandri volte a ter
um bom futebol que mostrou antes da contusão e o time se reencaixe e principalmente, né, nós precisamos de jogadores de criatividade no meio de campo. O Santos ainda carece muito, é um ponto nevrálgico na montagem do time do Santos. Jogadores que saibam fazer lançamentos, jogadores que saibam até aproveitar a velocidade desses dois bons jogadores, Ângelo e Lucas Braga, e o próprio Marinho, fazer bons lançamentos para que a parte ofensiva seja mais efetiva. É isso aí, você esteve no canal na República dos Santos e eu deixo aqui para esse final de ano, dar um pulo no nosso Bar History, Gonçalves Dias 16, ali no centro de Santos, muito 10 a casa. Dá uma olhada aí no vídeo. Nosso Bar History. Depois do sucesso na Praia Grande, agora você conta com o nosso Bar History no centro de Santos. Com uma ótima infraestrutura, o nosso Bar History conta com espaço kids, monitores de dança e serviços de valet park. Experimente nossa ótima comida e nossos drinks, ao som da melhor música brasileira. Consulte nosso Facebook para saber os detalhes da programação. Reservas de mesa pelo WhatsApp 997899900. Nosso Bar History, Rua Gonçalves Dias, número 16, no centro. E se Deus quiser, ano que vem estaremos aqui continuando, comentando, falando e torcendo pelo time do Santos. Deixe o seu comentário aqui embaixo, participe, divulgue o canal e esteja sempre conosco, tá ok? Um grande abraço!